Bem-vindo a mais uma edição do Trabalho Legal que vai mostrar as regras para férias coletivas e demissões em massa. Não existe uma norma legal que defina critérios para demissão em massa. Porém, é considerado requisito a negociação coletiva com o sindicato da categoria. Acordo entre empregado e patrão, no qual o trabalhador devolve os 40% da multa em cima do FGTS, é ilegal. É ilegal porque não existe essa hipótese prevista na legislação trabalhista. Quando o empregado ele quer rescindir esse contrato, ou ele pede demissão, ou através da via judicial ele vai pedir a rescisão indireta. Como a legislação trata o trabalho em domingos e feriados. É o lado onde a família consegue ver o trabalhador, é o lado onde o trabalhador é o dia onde o trabalhador consegue ter a sua família perto. Então o legislador, ciente disso, fez com que, no mínimo, um domingo por mês ele pudesse ficar na companhia dos seus entes queridos. E ainda, parte da rotina de um chaveiro. O primeiro passo é colocar ela no suporte aqui, alinhar e colocar a máquina para cortar. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Com a crise econômica que o país atravessa, as expressões demissão em massa e férias coletivas estão cada vez mais presentes na vida do trabalhador brasileiro. Veja agora na reportagem de Rodrigo Nunes como a legislação ampara o trabalhador nesses casos e os cuidados que devem ser tomados. Quem não gosta de tirar férias, descansar, viajar? Só que às vezes o trabalhador pode não ter tempo de planejá-las com calma. Esse foi o caso de Ana Carolina, que junto com os colegas teve que tirar férias coletivas por determinação da empresa. Eu entrei em férias coletivas pela situação do consignado, né? Que teve essa situação de corrupção, aí os bancos pararam e nós tivemos que ficar parados. E para a empresa não fechar, eles deram férias coletivas para todo mundo. Foi bom porque manteve o emprego, mas é ruim também por conta da empresa, por nossa conta também, que trabalhamos com comissão também. Então é uma perda também, né, pra gente. Não tinha como a gente ficar trabalhando, dando despesa sem ganhar. As férias são um direito constitucional do trabalhador. Quem escolhe o momento de descanso é o empregador. Para conseguir esses dias, o funcionário precisa ter no mínimo um ano trabalhado no local. Mas, às vezes, a empresa é quem precisa parar por um tempo. E aí, as férias são forçadas. Essas férias dos trabalhadores que seriam concedidas mais adiante, a empresa concede logo, considerando a sua dificuldade financeira e econômica. Então, ela suspende logo suas atividades e dá férias a todos os trabalhadores, ou a uma parte deles, por um determinado momento. Esta é uma medida que possibilita a empresa, muitas vezes, deixar de funcionar alguns setores dela, e ela se restabelece, porque aí ela evita custos, muitas vezes com energia, com telefone, com água. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as férias coletivas podem ser concedidas a todos os trabalhadores em determinados estabelecimentos e em alguns setores da empresa. Elas podem ser tiradas em 2 períodos anuais, sendo que em nenhum deles inferior a 10 dias. A decisão deve ser anunciada ao órgão local do MTE com antecedência de 15 dias. Quem tem menos de um ano no trabalho, as férias serão computadas proporcionalmente e a contagem do novo período começa na volta ao emprego. Já o pagamento do abono de férias deverá ser feito depois de acordo entre o empregador e o sindicato da categoria. O propósito das férias coletivas é um propósito social, também evitar dispensa de trabalhadores e possibilitar que as empresas possam resgatar a sua capacidade econômica. Espera-se que as crises sejam efêmeras, passageiras, logo mais se superem. Então, o direito do trabalho lida com esses mecanismos na busca de possibilitar que as empresas se restabeleçam. Ficar triste com o término das férias é algo comum, mas com a correspondente bancária foi diferente. É muito bom estar de volta a trabalhar, poder ganhar o seu dinheirinho a mais
E assim, foi um bom motivo, e pelo menos nós não perdemos emprego, essa situação toda, que tiveram casos que ocorreram assim, que tiveram que demitir todo mundo e tal, por não saber quanto tempo ia ficar parado. Férias coletivas são concedidas geralmente em momentos de crise. Mas, quando a pausa no trabalho não é suficiente, empregadores acabam demitindo em massa. Quem passou por isso foi Simone, que perdeu o emprego depois que a empresa onde trabalhava faliu. Foi uma situação horrível, né? Tipo, o mundo caiu. Mas foi assim, a tristeza, né? Separado das outras coisas, foi tudo acertado, mas foi ruim mesmo, tem um trabalho, né? Eu acho isso complicado também, muita gente ir embora por causa da situação que está o país, né? A gente passa por sacrifício para os outros. Os outros fazem essas roubagens e a gente que paga o pato. Não existe uma norma legal que defina critérios para demissão em massa. Porém, é considerado requisito a negociação coletiva com o sindicato da categoria. Por ser algo excepcional, o Tribunal Superior do Trabalho, atendendo a tese do Ministério Público, consagrou que as dispensas em massas, para elas serem válidas, elas necessitam passar por uma negociação coletiva. Nessa negociação coletiva, sindicato e empresa negociam as condições, prazos, despesa de homologação de rescisão, quem serão os trabalhadores que realmente precisam ser despedidos. A utilização dessas medidas por empregadores tem impacto na sociedade e causa preocupação. A demissão em massa, ela é uma medida extrema, não é a desejada por ninguém. As autoridades públicas, tanto do trabalho, TST, Procuradoria do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, veem a demissão em massa com muita preocupação. A dispensa em massa, que é o termo técnico mais apropriado, ela é excepcional. Como ela é excepcional, porque a dispensa em massa traz um impacto social muito grande, imagine 1.000 pessoas, por exemplo, sendo despedidas de uma vez só. O caso de Simone é comum, principalmente pelo momento delicado que o Brasil atravessa na economia. Mas nem isso tira o direito de receber todas as verbas rescisórias. O trabalhador que ele é despedido em massa, ele tem os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador comum, normal, em rescisões também normais. Agora, como é requisito da dispensa em massa a negociação coletiva com o sindicato, essa negociação é que vai estabelecer alguns critérios a mais, ou alguns direitos a mais ou a menos. Antes da dispensa em massa, a legislação confere outras possibilidades para as empresas, possibilidades de sustação dessas dispensas, a fim de evitar o caos social, a complicação social, os reflexos dessa dispensa coletiva. Sabe aquele acordo entre empregador e empregado, no qual o trabalhador devolve a multa de 40% sobre o FGTS para o patrão, com o objetivo de não perder o saque do FGTS e o seguro-desemprego? Uma prática comum, né? O que muita gente não sabe é que isso é crime. É lei. Todo empregado demitido sem justa causa tem direito a vários benefícios, como, por exemplo, o seguro-desemprego e o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E para não perder esses direitos, muitos empregados ou empregadores propõem um acordo, no qual o trabalhador devolve a multa de 40% sobre o FGTS ao patrão. Mas você sabia que esse tipo de acordo é ilegal? Eu não sabia que era ilegal fazer esse tipo de acordo. É o que mais acontece, mas geralmente eu não faço não porque dá problema. Por que é ilegal? Não sabia. É ilegal porque não existe essa hipótese prevista na legislação trabalhista. Quando o empregado ele quer rescindir esse contrato, ou ele pede demissão, ou através da via judicial ele vai pedir a rescisão indireta. Ou o empregador, quando ele quer romper com esse contrato de trabalho, ele vai demitir esse trabalhador com ou sem justa causa. Fora isso, não há previsão legal. E isso causa prejuízo ao erário público, porque é o que fomenta
o pagamento dessas verbas. Sem contar que é crime tipificado também no Código Penal, artigo 171, parágrafo 3º, crime de estelionato contra a administração pública. O trabalhador ainda pode ser obrigado a devolver todo o dinheiro recebido a título de seguro-desemprego e a empresa pode ser condenada ao pagamento de multa. O sindicato que representa funcionários de concessionárias de veículos aqui em Brasília denunciou ao MPT o grupo Desbrave por fraudes em rescisões. A associação anexou uma conversa no Facebook em que o ex-empregado foi coagido pelo gerente a devolver o valor da multa do FGTS para formalizar o acordo da rescisão contratual. Em audiência realizada com o MPT, representantes da empresa assinaram um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a corrigir a prática. No termo ficou estipulado que a empresa não pode exigir dos empregados desligados a devolução do pagamento equivalente da multa de 40% do FGTS. E em caso de descumprimento, haverá multa de R$30 mil por empregado atingido. O acordo tem validade em todo o território do Distrito Federal. A gente tem que assegurar os direitos do trabalhador, né? Admitir com que essa prática venha a se tornar legal, entre aspas, diante dos nossos olhos, seria admitir a renúncia desses direitos, né? Então, é de suma importância que venha combater esse tipo de prática. A seguir, como a legislação trata o trabalho em domingos e feriados. O Trabalho Legal volta rapidinho. Geralmente, o empregado é contratado para trabalhar no período entre segunda e sexta-feira, às vezes até no sábado. Mas quais os direitos do empregado que precisa abrir mão de domingos e feriados? Domingo é dia de? Domingo é o dia de família, de qualidade de vida. Descanso, encontrar a família, se divertir. E feriado? Descansar, de esporte, né? Lazer. Para algumas pessoas, nem sempre. É o caso de Carla, que atua como vendedora em uma loja de móveis planejados que funciona todos os dias. Ela trabalha 2 domingos por mês e às vezes em feriados. Você já começa a semana já no pique, no batidão. Agora, varia. Quando você está muito cansada, a semana em si já começa já estressante, já começa já cansar. O cansaço em si já bate no corpo. Só começa a melhorar quando é o dia da folga. O dia da folga é o dia que você descansa, que aí é como se fosse um domingo mesmo, de fato, que era para você ter tido e não teve. É lei. O descanso semanal do trabalhador deve ser preferencialmente aos domingos. O domingo ele tem uma razão histórica religiosa. E, assim, para um Estado como o nosso, em que a religião ela não é definidora de valores, mas sim a sociedade, a gente entende o seguinte: tiremos a sacralidade do domingo, deixemos o lado familiar. É o lado onde a família consegue ver o trabalhador, é o lado onde é o dia onde o trabalhador consegue ter a sua família perto. Então, o legislador, ciente disso, fez com que, no mínimo, um domingo por mês, ele pudesse ficar na companhia de seus entes queridos. Além da legislação garantir pelo menos um domingo ao mês, o trabalhador tem direito a 24 horas de descanso a cada 7 dias trabalhados e a escala de revezamento fixada em local visível. Trabalhadores do comércio em geral, como Carla, podem exercer suas atividades em domingos e feriados, desde que sejam levadas em consideração convenções coletivas e legislações municipais. Ainda segundo o advogado, o trabalhador deve ficar atento à compensação por trabalhar aos domingos e feriados. Ou ele vai ter a sua folga respectiva porque está na escala, certo? No caso, por exemplo, farmácia, supermercado, posto de gasolina, certo? O trabalhador vai trabalhar no domingo, vai trabalhar no feriado, vai ter essa folga, ou senão ele vai ter isso pago em dobro para ele. Veja agora, na revista MPT, algumas das ações do Ministério Público do Trabalho.
Agências de publicidade recebem notificação sobre trabalho infantil. As agências de publicidade em Macapá têm 30 dias para adequar a participação infanto-juvenil em manifestações artísticas, respeitando as normas de proteção dos direitos dos menores de 16 anos. Esta é a recomendação que o Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá expediu a 18 empresas da região que atuam no ramo de exposição pública e trabalho artístico de crianças e adolescentes. O objetivo é garantir que as atividades culturais sejam realizadas com base no direito à livre expressão, à educação e não nos imperativos econômico-comerciais de mercado. MPT defende redução do uso de agrotóxicos na lavoura. A audiência pública realizada no município de Sorriso reuniu mais de 150 pessoas para discutir medidas de redução do uso de agrotóxicos na produção agrícola. O Ministério Público do Trabalho defende medidas de conscientização sobre os riscos dessas substâncias para a saúde humana e o meio ambiente. O Brasil lidera o ranking dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo desde 2009, com um consumo médio de 5 litros e 300 ml do veneno ao ano por habitante. No Mato Grosso, a média anual é quase 9 vezes superior, 45 litros por pessoa. Ronaldo Fleury recebe ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, foi agraciado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, com a Ordem Mérito Judiciário do Trabalho, no grau Gran Cruz. A ordem é conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho desde 1970 às personalidades que se destacaram no exercício de suas profissões e se tornaram exemplos para a sociedade ou contribuíram para o engrandecimento do país. E você vai ver, depois do intervalo, parte da rotina de um chaveiro. As atividades do profissional que você vai conhecer hoje no quadro Meu Trabalho giram em torno disso aqui, uma chave. Você vai entender agora. Oswaldo, tudo bem? Tudo. O que faz um chaveiro? Olha, trabalha com chaves. Geralmente abre porta, abre carro, faz chave de carro, controle de portões, controle de alarme de carro, tudo enfim. Por que você entrou nessa profissão? Há 10 anos atrás eu estava meio que desempregado e comecei a trabalhar fazendo chaves simples e hoje já estou trabalhando com vários modelos de chave codificada, chave sensor de presença e continuo com as chaves simples. Você tem ideia de quantas chaves você já fez nesses 10 anos de carreira? Muitas chaves, não faço a mínima ideia. Você pode apresentar pra gente seu ambiente de trabalho? Então? Sim, vamos lá. Vamos lá? Aqui você possui duas máquinas, né? Duas máquinas. Uma máquina de carimbo e uma máquina de chave simples, que é a Yali, né? Corta-chave Yali. O que é a chave Yali? Chave Yali são esse tipo de chave, chapas. Ela também corta chave tetra, são esses modelos, chaves de carro. E de motos, as chaves mais simples ela faz. Que tipo de material é utilizado para fazer uma chave? É aço? Ele é um zarcão, né? Ela é uma liga de zinco e metal, né? Metal leve. Aqui você tem também um quadro com outras chaves também, né? Modelos de chaves, são vários modelos. Geralmente a gente deixa uma amostra, né? Para o cliente chega aqui, você faz uma chave rápida. Essas chaves, então, elas estão prontas para serem, digamos, modeladas, é isso? Modeladas, exatamente. Tem outro ambiente de trabalho que você pode mostrar pra gente aqui, né? Vamos lá? Esse aqui é o seu segundo ambiente de trabalho aqui na loja, né? Isso, positivo. Essa placa aqui, por exemplo, o que ela tem a ver com uma chave? Isso aí é a placa de um veículo, onde você puxa a senha do veículo e codifica o transponder, no caso, que é o chip, né? Conhecido popularmente. Que tipos de veículos, por exemplo? Você pode citar exemplos? Renault Clio, Logan, Sandero e Symbol também. Esse equipamento aqui é conhecido como console e ele é manual, né? Para que serve? Serve para codificar o chip nos veículos. Só funciona o veículo com esse transponder. Ele é um bloqueador do veículo. O transponder seria um chip? O chip. Você pode mostrar pra gente esse chip? Sim. Os chips são esses modelos, ou carvão, que é conhecido popularmente, ou vidro. Então, um exemplo, não adianta eu ter uma cópia de uma chave idêntica a essa daqui
tem que ter um chip dentro para o carro funcionar. Isso mesmo. Sem esse chip, o carro vai ligar, vai acionar o motor, só que não vai funcionar mais que 2 segundos, 3 segundos. Ele vai desligar. Aqui na sua mesa há 2 máquinas que realizam cortes de chaves, né? Essa primeira aqui, que está escrito Gold e pantográfica, qual é a função dela? A função dela é para cortar chaves residenciais e veiculares. No caso, essa chave aqui é uma chave residencial. Nós utilizamos para cortar esse modelo de chave. E também utilizamos para cortar as chaves veiculares. No caso dessa aqui. Que aqui já tem uma chave cortada. Nesse caso, foi cortado com essa máquina. O que significa pantográfica? Pantográficas são aquelas chaves cortadas, tem uns furinhos, ou cortada estilo essa aqui. Essa aqui é uma chave pantográfica. Tenho esse corte no meio. Não é aquele estilo serrotinho, que tem os cortes laterais. Em quanto tempo você realiza a cópia de uma chave, tanto doméstica quanto comercial? Olha, uma chave doméstica, no caso que é uma chave residencial, em torno de 30 segundos, né, a chave de chapa. Essas outras chaves pantográficas, em torno de uns 2 minutos, demora um pouco mais. Essa é uma máquina antiga, né? Isso, tem aproximadamente 8 anos que eu adquiri ela e ela me acompanha esse período. O trabalho nela é mais demorado porque é uma máquina, digamos, analógica, manual, né? Manual, exatamente. Demora um pouco mais. Mas há 4 meses as coisas mudaram aqui na loja. Isso. O que aconteceu? Eu adquiri essa outra máquina, é uma máquina eletrônica mais sofisticada, corta tudo eletronicamente. O valor de mercado dela hoje é? Em torno de 20, 22 mil. Um carro praticamente. Hein? Praticamente isso. Você pode copiar uma chave para a gente ver como é o processo? Sim, você tem uma chave aí? Tem. Pode ser essa daqui? Pode sim. O primeiro passo é colocar ela no suporte aqui, alinhar e colocar a máquina para cortar. A primeira coisa é fazer a leitura. Ela está fazendo a leitura. Levantar a proteção, que ela está só fazendo a leitura, né, primeiro. Ela mostrou o corte aqui em cima. Que você tira essa chave. Em seguida, coloca a outra sem o corte. Fazer o mesmo procedimento que a gente fez agora há pouco. Baixar o suporte para não cair estilhaço e mandar a máquina cortar. Esse corte agora vai ser feito em quanto tempo? Em torno de 2, 3 minutos. Essa máquina aqui praticamente não erra, mas a outra? A outra costuma errar. Já perdi muito material. A máquina agora está moldando a nova chave, né? Ficar igual tá tirando uma cópia no caso, né? Se fosse na máquina mais antiga, esse corte é você que estaria fazendo agora de forma manual. De forma manual, isso aí faz manualmente. Como dizem por aí, no olhômetro. Olhômetro. É bem mais complicado, né? Enquanto a máquina realiza o corte, a cópia, eu queria saber de você quais são os principais desafios para desenvolver a profissão hoje em dia, desenvolver as atividades, na verdade. Em Brasília não tem curso de chaveiro. Você tem que fazer curso pela internet e a partir do momento que você aprendeu, que você desenvolveu a profissão, você tem que ir na Secretaria de Segurança Pública, que nem todos os chaveiros fazem isso. Faz um cadastro para você começar a trabalhar, compra material para desenvolver a profissão. Que características o profissional que desempenha essa função precisa ter? Atenção é fundamental, né? Tem que ter bastante atenção e tem que ter ética profissional. Terminou o corte aqui. Essa é a chave original e essa é a cópia. A cópia. Tá bastante parecido. Vamos lá testar? Vamos testar. Agora, Oswaldo, qual a chance da cópia que está aqui na sua mão não funcionar nesse veículo? Se a sua chave estiver funcionando perfeito, a cópia vai funcionar perfeito. A máquina corta perfeitinho. Hora de testar. Vamos testar. Funcionou perfeito. Muito bem, parabéns, Oswaldo. Obrigado. Obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu ambiente de trabalho, viu, Oswaldo? Disponha, se precisar, a gente está aqui à disposição.
E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então envie para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima!